Lendo notícias para você. ICL Economia. Denúncias de assédio eleitoral crescem 2.577% no segundo turno, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Órgão fará força-tarefa no fim de semana para receber denúncias. Órgão não discrimina nas ações a favor de qual candidato ocorreu a coação, mas as denúncias divulgadas na imprensa e redes sociais mostram que a maioria dos casos é a favor do presidente Jair Bolsonaro. 27 de outubro de 2022. Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, no próximo domingo 30, crescem no Ministério Público do Trabalho as denúncias de assédio eleitoral contra trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Dados do órgão mostram que esses casos de constrangimento para forçar o trabalhador a votar no candidato do patrão subiu 2.577% entre o primeiro e segundo turnos da eleição. O Ministério Público do Trabalho recebeu até agora 1.633 denúncias de 1.284 empresas diferentes. Ao menos 1.572 delas ocorreram após o dia 2 de outubro. O número é quase 8 vezes maior do que os casos que chegaram ao Ministério Público do Trabalho ao longo de todo o período eleitoral de 2018, quando foram registrados 212 relatos. A situação se tornou tão grave que no site do Ministério Público do Trabalho há a informação de que várias unidades do órgão darão plantão no fim de semana para acolher denúncias desse tipo, a fim de garantir que o eleitor possa exercer seu direito de votar no candidato que quiser. No site, também é possível verificar notícias de denúncias e acordos de retratação estabelecido com empregadores. O último caso, publicado ontem, 26, é da empresa Concreserve, que foi processada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo, MPT-SP, por ameaçar demitir 30% dos funcionários em caso de vitória do candidato à presidência da República. Na ação civil pública ajuizada ontem, o empregador também distribuiu santinhos para indicar em quem os trabalhadores deveriam votar. A instituição pede indenização de 3 milhões por danos morais coletivos em favor dos trabalhadores. Na ação, o MPT-SP destaca que a Concreserve se recusou a assinar termos de ajuste de conduta no último dia 21, por alegar dificuldade de controlar manifestações de gerentes, líderes ou outros trabalhadores sobre a questão eleitoral e admitiu a possibilidade de utilização de caminhão da empresa para fins de manifestações eleitorais. O órgão não discrimina o candidato a quem os empregadores defendem, mas vídeos e notícias divulgados pelos principais veículos do país mostram que grande parte das denúncias se refere ao presidente Jair Bolsonaro do PL, candidato à reeleição. Ao coagir seus funcionários a votarem em Bolsonaro, os empregadores usam como argumento o possível fechamento de seus negócios caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vença as eleições. A reportagem publicada na edição desta quinta-feira 27 do jornal Estado de São Paulo ouviu especialistas sobre o assunto. A publicação, eles apontam que as pressões extrapolam o mundo do trabalho e são mais graves que a simples manifestação de apoio, se tornando inclusive um motivo de sofrimento emocional para muitos eleitores. Uma das entrevistadas, a promotora Ana Laura Lunardelli, assessora eleitoral do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, disse que são muitas as denúncias de coação eleitoral que não se restringem ao ambiente laboral. Segundo ela, enquanto o Ministério Público do Trabalho se concentra em apurar se as eleições empregatícias foram afetadas, a Promotoria Eleitoral investiga se houve prática criminosa relacionada às eleições. São situações independentes, com consequências distintas de acordo com a promotora. Pena por assédio eleitoral pode ser de prisão até de 4 anos. TSE tem se organizado para coibir prática. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem se organizado para tentar combater essa prática criminosa. O presidente do órgão, Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes do MPT e do Ministério Público Eleitoral para definir estratégias conjuntas contra a coação. Na ocasião, ele disse que, lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral, praticado por empregadores, coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Como já dito, a maioria dos casos envolve patrões bolsonaristas, que adotam estratégias perversas para tentar mudar os votos de funcionários de maneira ilegal. Um dos casos mais famosos envolve o ruralista Adelar Eloy Lutz. Ontem, no dia 26,
Ele assina um termo de ajustamento de conduta com o MPT, no qual se compromete a pagar a indenização de 150 mil por danos morais coletivos, por ter exigido que funcionárias colocassem o celular no sutiã para provar que iriam votar em Jair Bolsonaro. Um dia após a abertura do inquérito, ele escreveu nas redes sociais que se tratava de uma brincadeira e que não houve ameaça de demissão. O empresário não foi localizado pela reportagem do Estadão. Entre os estados brasileiros, Minas Gerais lidera a lista de assédio eleitoral, com 449 denúncias. De acordo com a reportagem do Estadão, circulou entre os moradores de Caratinga um áudio enviado pelo prefeito Wellington Moreira de Oliveira, PSD, em que ele convida servidores a participarem de um ato pró-Bolsonaro. Abre aspas. Aqueles que disserem que não vão estar, ou disserem que vão estar e não comparecerem, é um direito deles. Mas a gente vai ter uma conversa com eles depois, disse Oliveira. A promotora Ana Laura Lunardelli citou o artigo 301 do Código Eleitoral, que estabelece pena de reclusão de até 4 anos para quem usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos, o que não se restringe às relações trabalhistas. No caso do setor público, gestores investigados também podem sofrer afastamento provisório de suas atividades enquanto corre o processo legal. Sobre o cenário atual, a promotora afirmou que não há paralelo na história recente. Abre aspas. Estamos retrocedendo e vendo coronelismo. Redação ICL Economia. Com informações de O Estado de São Paulo. Você ouviu a notícia. Denúncias de assédio eleitoral crescem 2.577% no segundo turno, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. O órgão fará força-tarefa no fim de semana para receber denúncias. Por ICL Economia.